seguindo aqui, ó, a Larissa pergunta, boa noite pra vocês. Existe a diferença entre IML e necrópsia? É uma boa pergunta, que as pessoas confundem muito necrópsia, autópsia, IML, SVO e tudo. Vamos lá. Conceituar? Vamos Primeiro, lá. necrópsia. O que é? Necrópsia é o ato de achar a causa-morte da pessoa, do cadáver. Né? Você vai abrir o cadáver para achar a causa. O povo fala muito, o certo é necrópsia ou autópsia? Isso nós até falamos no outro, né? Autópsia seria em você mesmo, auto, né? Então, necropsiar é achar a causa-morte. E isso é feito no IML. No IML, ou pode ser feito também em necrotérios de hospitais, essas coisas. Ah, acontece? Pode acontecer porque às vezes não foi uma causa violenta. É uma causa clínica. Ah, então se a pessoa faleceu, hipoteticamente aí ela teve uma isquemia, por exemplo, e não conseguiu identificar, aí acontece no hospital abrir lá mesmo para identificar e passar essa causa? É porque às vezes lá mesmo, no necrotério, porque a gente fala necrotério, o pessoal acha que necrotério só existe o do IML. Então não é. Existem necrotérios nos hospitais. Não que eles abram os cadáveres lá, porque lá ele já morreu, o médico já está acompanhando, já sabe do que a pessoa morreu. Porque se o médico tem alguma dúvida do que o cadáver não, né? Do que a pessoa morreu, porque o cadáver não pode morrer porque ele já está morto. Do que a pessoa morreu, ele vai encaminhar para o IML. Se ele tem alguma dúvida, ele vai encaminhar para o IML. No caso, uma dúvida que pode ser um crime, por exemplo, né? Exatamente. Então, né? um envenenamento... Pois é, porque quando sai do hospital direto para o sepultamento, o médico já sabe do que a pessoa morreu. Então não tem o que investigar. Não tem o que investigar. Se ele tem alguma dúvida, ele vai mandar para o IML, porque é uma morte suspeita, alguma coisa que ele não conseguiu identificar ali. Ou então ele vai dar um atestado de óbito como causa indeterminada, alguma coisa assim. Porque às vezes é um senhor de idade, né? Então é uma causa... Aí no caso de ser uma pessoa de idade, claro que a morte sempre vai impactar, sempre vai causar, né, uma situação, uma comoção para a família, para os amigos. Mas quando uma pessoa mais nova, ela falece e coloca lá na declaração de óbito que é causa indeterminada, deve ser bem complicado, né? Eu não acho que isso aconteça em hospitais. Eu posso estar falando bobagem, né? Causa indeterminada em jovem. Assim. Porque se o médico não tiver certeza, porque o jovem, se ele está no hospital, ele teve alguma doença, está passando mal, exames foram feitos, o médico vai saber identificar do que ele morreu. Se o médico tiver dúvidas, ele vai para o IML. Geralmente, quando o médico tem dúvida, principalmente quando é uma questão de uma pessoa jovem, ela vai para o IML. E o SVO? O SVO é o Serviço de Verificação de Óbito. Ou seja, vamos supor, o tiozinho de 90 anos morreu em casa, sem nenhuma causa violenta, simplesmente a idade. Então, tem um médico que vai atestar o óbito dele porque não foi uma causa violenta, era uma coisa já esperada. É um serviço de verificação mesmo, só para confirmar que a pessoa morreu. Por exemplo, o pessoal fala muito de... acordou morto. Acordou. Né? Você não acorda morto. Difícil, né? Pois é, né? Mas é um senhor de idade, 90 anos. É natural que a pessoa morra de causas naturais. Então, o SVO é para isso. Ou então para causas epidemiológicas, tipo vaca louca. Qual outro que tem? Teve a varíola dos macacos aí, né? Chikungunya, essas coisas epidemiológicas. Dengue, né? Dengue hemorrágica. Pois é, então essas coisas vão para o SVO, que não são causas violentas, mas que precisam ser determinadas, até para poder ser feito um estudo e poder ser tomada
medidas, porque às vezes é uma epidemia, alguma coisa assim. É questão sanitária, de saúde pública, né? Exatamente. Então, fora essa questão sanitária, seria um trabalho mais burocrático mesmo assim, porque hoje, Belo Horizonte e região, quem atesta, no caso dessas mortes naturais ou em casa, geralmente é o SAMU, né? É o SAMU. Por enquanto é o SAMU. E acaba sobrecarregando o SAMU, acredito. No sentido, por exemplo, falo pela minha mãe. Minha mãe faleceu em casa, ela já tinha falecido, e o SAMU foi lá para atestar. Atestar o óbito. Que poderia, isso aqui aí é uma ponderação, uma consideração de um leigo. Mas eu acredito que aquela ambulância que estava lá direcionada para testar o óbito da minha mãe poderia ser direcionada para ajudar uma pessoa que estava precisando e que poderia não estar nesse risco. Seria isso? O SVO, o corpo tem que ser direcionado para o SVO ou o SVO vai até a casa da pessoa? Não, o corpo tem que ser encaminhado ao SVO. E quem que encaminha? Aí, como o Belo Horizonte ainda não existe o serviço de verificação de óbito, está sendo implementado... Existe o prédio já, né? Existe o prédio. Está sendo implementado o serviço de verificação de óbito, ainda não... Até a última reunião deles, que eu participei, eles ainda não tinham um convênio com quem iria fazer esse transporte. Se vai ser funerária que eu digo assim, eles vão contratar carros funerários. Sim, quebra a licitação. Exatamente. Por exemplo, Santa Casa, se vai ser a Santa Casa que vai ser responsável por remover esses corpos e levar para eles. É uma demanda grande, né? Pois é, exatamente. Então, são coisas muito importantes que têm que ser resolvidas ainda do SVO.